Nem todo Red Pill prega sobre ódio na internet. Mas assim, eu sei que tem alguns Red Pills que têm raiva e ressentimento e transformam o que? As suas experiências de vida em frustração, ressentimento e raiva. Isso aí eu compreendo totalmente, mas não são todos. Assim como tem algumas feministas que pregam sobre ódio contra os homens, dizendo que o homem tem que morrer e tal. Mas algumas feministas que são mais assim conscientes, vamos se dizer de passagem, não querem pregar ódio contra os homens, pelo contrário, elas querem ter os mesmos direitos que eles, né? Mas assim, para ter o mesmo direito que os homens, ela também tem que ter os mesmos, fazer os mesmos deveres também, como se alistar no exército de forma obrigatória, como os homens, trabalhar em trabalho insano. Isso aí elas não querem. Isso aí elas não querem, né? Fazer como um homem. Elas querem o bônus dos direitos iguais. Mas não querem o ônus, né? Não querem o peso da performance de ser homem e de ter os seus direitos. Nisso aí, as feministas, elas são hipócritas. Elas querem ser igual aos homens para ser CEO de empresa, para ser advogada, para ser arquiteta, para ser engenheira, para fazer trabalhos assim que elas fiquem no escritório de boa, trabalhando no computador. E os homens trabalhando, quebrando pedra. Essa é a verdade. Essa é a pura verdade. Entendeu, senhores? Então, tem algumas mulheres aí, né, que se dizem ser conservadoras, que na verdade algumas delas são conservadias, que falam que os Red Pills pregam sobre ódio, assim como as feministas. Nem alguma razão elas estão falando a verdade. Mas isso não se aplica a todos, assim como algumas feministas, né? As que são mais conscientes e as que não têm raiva de homem, que eu sei que tem, claro, algumas feministas, né? Tanto as de direita como as de esquerda, elas não pregam o ódio contra os homens, elas só querem ter os mesmos direitos que os homens, né? Como eu falei anteriormente aqui no vídeo. Mas elas querem ter os direitos iguais aos homens para ser CEO de empresa, para ser arquiteta, para ser engenheira, para ficar trabalhando de boa no ar-condicionado, não de ficar quebrando pedra no sol quente, não de ficar traçando massa de concreto na pá no sol quente de meio-dia. Aí elas não querem, né? É nisso aí que está a hipocrisia das feministas. Mas tanto as feministas de direita como as de esquerda são hipócritas. E tem a coisa também. Tem muito homem também que tá dando uma de feminista, defendendo as feministas. Por quê? Eles estão fazendo isso? Porque com o intuito de comer as feministas. E tem até alguns caras aí que já falaram acerca disso. Como aquele... É um personal trailer. Eu até sigo ele aqui. É um tal de Sérgio Cunha. Acho que é Sérgio Cunha, eu acho. É Sérgio Cunha. Renato Cunha. Esse cara aí. Que falou acerca disso foi, no, foi nos stories do Instagram dele. E aí então é isso, velho. É isso aí, entendeu? É isso aí. Pelo menos os Red Pills não são hipócritas. Eles pregam aquilo que eles viveram. E o Red Pill, o objetivo dos Red Pills não é pregar ódio contra as mulheres, mas sim abrir os olhos dos homens para a realidade, tanto na questão de gênero, na questão de relacionamentos e na questão da sociedade, política, filosofia e outros. E tanto o Corão como a Torá, alguns filósofos do passado,
como já falei anteriormente também em outros vídeos, Platão, Aristóteles, Jesus Cristo, Salomão, tanto a Bíblia como o Corão, como a Torá, como eu disse, já falavam da Red Pill. E também algumas pessoas, né, já falavam, pregavam sobre a Red Pill, sendo eles cristãos ou não. Mas a Red Pill na época não tinha esse nome, né? Red Pill. Nem Red Pill, nem Black Pill e nem MGTOW. Então, que aqui fique bem explicado que alguns Red Pills não pregam sobre ódio. Eu sei que tem alguns que são extremistas. Sei, tem alguns que são extremistas, que transformaram aquilo que aconteceu nas suas vidas em ódio, ressentimento, amargura de alma. E isso é errado, porque todo fundamento que é voltado ao ódio pode se voltar contra a pessoa mesmo. E não tem nenhum fundamento. Não tem fundamento, não tem base e pode se voltar contra os Red Pills. Coisa que está acontecendo. A mídia está dizendo que os Red Pills pregam sobre ódio, devido a alguns Red Pills que pregam Red Pill de forma errada, de forma errônea, de forma errada. É por isso que a Globo Lixo e alguns meios de comunicação, como algumas mulheres que se dizem ser cristãs e que não sabem nada sobre a Red Pill e se sabem de forma muito superficial, fica falando merda aqui no Instagram. E aí quando a gente fala acerca disso, que elas estão erradas, elas colocam logo a Bíblia no meio. Que é a Bíblia que discorda de você, não eu. Mas só que ela está usando a própria Bíblia para discordar de mim e de outros caras, né? Então eu falei assim, ó, é melhor a Bíblia discordar de mim do que algumas pessoas que se dizem ser sábias, mas não são. Que tem pessoas que são sábias a seus próprios olhos, né? Como eu bem disse, porque eu falei assim, ó, eu falei assim que é melhor a Bíblia e Deus discordar de mim do que algumas pessoas que se dizem ser sábias aos seus próprios olhos e não são. Foi isso que eu falei. Porque às vezes as pessoas pregam sobre Red Pill de uma forma assim muito superficial, que elas não sabem de nada, e às vezes fica falando merda, asneira aqui no Instagram. O que ela tinha que fazer era estudar mais sobre a Red Pill. Entendeu, irmãos? Tanto mulheres como homens também. Porque se elas falam mal da Red Pill, é porque de alguma forma a Red Pill tá abrindo os olhos dos caras para a realidade. E os caras estão ficando mais seletivos. E as mulheres estão gritando, urrando para ter um homem. Porque os homens sabendo da realidade da Red, eu não vou querer casar com qualquer uma. E também eles têm o direito de ficar sozinhos, de querer casar ou não. Entendeu? Ou eles casam, ou eles seguem seu próprio caminho, como alguns MGTOWs. Mas tanto o feminismo como os Red Pills têm um extremismo, mas o equilíbrio é ideal, né? Para que ambos entrem em um consenso. Mas quem pregava sobre ódio, que o homem tinha que morrer, não eram os Red Pills, era as mulheres, era as feministas. O homem Red Pill queria sempre o equilíbrio entre ambos. Os Red Pill genuínos, né? Que não pregavam sobre ódio. Mas algumas feministas, na maioria, pregavam que o homem tinha que ser escravo delas e que tinha que morrer todos eles. Simone de Beauvoir foi uma delas, né? Mas segundo ouvi dizer, que ela não pregava bem assim, não. Quem pregava assim, que o homem tinha que morrer, eram as suas discípulas. Então isso, meus irmãos, um abraço e que Deus te abençoe.
Mas assim, ó, os homens já queriam, já tentaram, né, fazer um acordo, né, com as mulheres, né, mas só que o extremismo de um de outro, das feministas, tanto dos red pills, né, dos homens da machosfera, sempre entraram em colisão. Mas se eles entrassem em um acordo de boa, talvez não teria esse desconforto. E uma coisa, se o feminismo não existisse, os red pills nunca iriam existir. E talvez essa conversa nunca iria acontecer, esses áudios que eu envio, nunca ia acontecer, esse canal que eu tenho aqui no Instagram, no Facebook, no Kawaii, no TikTok, nunca ia existir. E talvez eu estava até casado, com filhos e tudo, mas devido a essa cultura woke e essa bosta de feminismo, tá muito difícil casar hoje em dia, até mesmo dentro da igreja. Porque como é que o homem vai casar dentro da igreja, sendo que até o próprio cachorro entra nele, na igreja? Se o próprio cachorro entra na igreja, se o próprio diabo tá entre os crentes, imagina o que pode acontecer se um cara casar com uma cristã que é contaminada com o feminismo. Porque o feminismo também tá, na, tá, tá entrelaçado na igreja. Que infelizmente alguns homens, né? Alguns homens deixaram isso acontecer, entrar lá. Entendeu? Então é isso, meus irmãos. Então é isso. Então tome cuidado com as mulheres que você se envolve. Eu sei que não são todas que são assim, mas a maioria é devido a essa cultura woke, esse esquerdismo. E aqui no Brasil tá uma bosta, entendeu? Porque a mulher brasileira, se a mulher brasileira tá assim, é porque a nossa cultura e os relacionamentos estão perdidos. Porque a mulher é o termômetro de uma sociedade. Não sei se eu não sei se eu já falei isso aqui em algum vídeo. Porque os países mais conservadores, como a Rússia, os países muçulmanos, as mulheres não são assim como as mulheres ocidentais. E tem alguns homens que estão viajando para outros lugares para conhecer outras mulheres, como alguns europeus estão indo para a Tailândia, esses países aí mais conservadores, para casar com as mulheres de lá para ter filho. Porque nos países de origem dele, as mulheres estão totalmente contaminadas com o vírus do feminismo, sendo ela contaminada de um grau menor ou de um grau menor, ou um grau médio ou um grau muito grande, sendo que toda mulher nasce feminista, assim como todo homem já nasce mangina. Já nasce um mangina, um mangineiro, um escravoceta, um provedor e um protetor. Entendeu? Então, meu amigo, é isso. Não veio também para você discordar de mim, você tem que discordar com argumentos. Discorde de mim com argumentos, porque com argumentos baixos ou superficiais, não tem como você questionar ou dizer que eu estou errado. Entendeu, amigos e amigas? Então é isso. É isso aí que eu estava esquecendo de concluir no vídeo aí. Viu, senhores? Um abraço aí e que Deus abençoe a cada um de vocês.